Se você já olhou para o céu noturno, mesmo sem entender nada de astronomia, é quase certo que seus olhos foram atraídos por três luzes perfeitamente alinhadas, brilhando com uma intensidade azulada e gélida. Elas são as sentinelas da noite. No Brasil e em grande parte do mundo lusófono, nós as chamamos carinhosamente de as Três Marias. Mas o que parece ser um simples arranjo decorativo de estrelas, é na verdade, um dos cenários mais violentos, massivos e complexos da nossa galáxia. Nós as vemos como três pontos pacíficos, mas estamos olhando para titãs que fazem o nosso Sol parecer uma pequena vela diante de uma fogueira de estádio. Hoje, no Além do Infinito, vamos viajar centenas de anos-luz para desconstruir o cinturão de Órion. Vamos descobrir que essas estrelas não estão sozinhas, que elas governam sistemas múltiplos de sóis canibais e que o brilho que você vê hoje é a agonia final de gigantes que estão prestes a explodir. Prepare-se, você nunca mais olhará para as Três Marias da mesma forma. A constelação de Órion é, sem dúvida, a mais reconhecível do firmamento. Localizada no Equador Celeste, ela serve como uma ponte entre os hemisférios norte e sul. Mas há uma distinção técnica que precisamos fazer logo de cara. As Três Marias não são uma constelação. Elas são o que os astrônomos chamam de asterismo. Enquanto a constelação de Órion é uma das 88 regiões oficiais do céu definidas pela União Astronômica Internacional, o asterismo das Três Marias é apenas o padrão visual interno que forma o cinto do caçador. É curioso notar como diferentes culturas interpretaram esses três pontos. Para os gregos, era o cinturão de um caçador gigante. Para os egípcios, eram degraus para a alma de Osíris, e para nós, uma homenagem à tradição cristã. Aqui no hemisfério sul, temos um assento na primeira fila. De dezembro a maio, Órion domina o zênite. O que torna esse grupo de estrelas tão fascinante é a sua composição. Com exceção da gigante vermelha Betelgeuse, que fica no ombro do caçador, quase todas as estrelas principais de Órion são gigantes e supergigantes azuis. O que isso significa? Estrelas azuis são as mais quentes e massivas do universo. Temperatura. Enquanto nosso Sol queima confortáveis 5.500 graus Celsius na superfície, essas gigantes ultrapassam facilmente os 25.000 graus Celsius. Distância e profundidade. Ao olhar para as Três Marias, você está vendo uma ilusão de ótica tridimensional. Elas parecem estar na mesma linha, mas estão separadas por abismos de vácuo. As distâncias variam de 690 a 2.000 anos-luz. Quando você observa o cinturão, está vendo luz que partiu de lá muito antes da descoberta do Brasil, ou até mesmo durante a queda do Império Romano. É uma tapeçaria de tempos diferentes unida por uma perspectiva terrestre única. Vamos começar nossa exploração pela Maria situada mais a oeste, à direita para quem olha do hemisfério sul Mintaka. Seu nome vem do árabe al-Mintaka, que significa, apropriadamente, o cinturão. Mintaka é a estrela que marca quase exatamente o Equador Celeste. Ela nasce quase precisamente no leste e se põe quase precisamente no oeste, funcionando como bússola estelar perfeita. A complexidade escondida. Mintaka está a aproximadamente 690 anos-luz de nós. A olho nu, vemos apenas um ponto calmo. Mas a realidade é que Mintaka é um sistema estelar múltiplo composto por 5 estrelas. Imagine um sistema onde o céu nunca fica escuro, onde 5 sóis diferentes disputam a gravidade e a iluminação do horizonte. A estrutura de Mintaka é subdividida em 2 grandes grupos que dançam entre si. O sistema triplo, Mintaka A. No coração de Mintaka, temos 2 estrelas gigantes azuis, tipo espectral O e B, que orbitam uma outra a cada 5,7 dias. Elas são tão grandes, cerca de 15 a 20 vezes a massa do Sol, que a gravidade de uma distorce o formato da outra, criando o que chamamos de binária eclipsante. Isso gera pequenas quedas no brilho que podemos medir aqui da Terra. Uma terceira estrela, uma subgigante azul, orbita esse par central a uma distância maior. O sistema binário, Mintaka B e C orbitando esse trio principal, existem mais 2 estrelas gigantes, menores que as principais, mas ainda assim muito maiores que o nosso Sol. O brilho azulado de Mintaka é um sinal de sua juventude e de seu vício em combustível. Estrelas tão massivas queimam seu hidrogênio de forma furiosa. Mintaka emite uma quantidade massiva de radiação ultravioleta. Se o nosso Sol fosse Mintaka, a Terra seria vaporizada em questão de segundos. Ela é um exemplo clássico de como a natureza compensa o tamanho com uma vida curta. Mintaka brilhará intensamente por alguns milhões de anos e depois terminará seus dias em uma explosão de supernova,
semeando o espaço com elementos pesados. No centro exato do cinturão, encontramos a Maria que é, simultaneamente, a mais distante e a mais poderosa do trio, Al-Nilon. Seu nome, derivado do árabe Al-Nizam, significa o fio de pérolas, uma alusão poética à sua posição central. Mas não se deixe enganar pelo nome delicado. Al-Nilon é um monstro termonuclear de proporções quase inimagináveis. Localizada a impressionantes 2000 anos-luz de distância, Al-Nilon está quase 3 vezes mais longe de nós do que Mintaka ou Al-Nitak. O fato de ela ainda brilhar com a mesma intensidade aparente no nosso céu é a prova definitiva de sua potência bruta. Se Al-Nilon estivesse na mesma distância que a estrela Sirius, apenas 8,6 anos-luz, ela não seria apenas um ponto no céu. Seu brilho seria tão intenso que projetaria sombras nítidas na Terra durante a noite, rivalizando com a própria lua cheia. Al-Nilon é uma supergigante azul de classe espectral B. Estimativas de sua luminosidade são de cair o queixo. Ela emite entre 275.000 e 832.000 vezes mais energia que o nosso Sol. Ela é tão energética que o clima ao seu redor é um caos de radiação. Seus ventos estelares sopram a uma velocidade de 2.000 km por segundo, empurrando a matéria para o espaço com tamanha força que ela perde massa cerca de 20 milhões de vezes mais rápido que o Sol. Essa perda de massa desenfreada cria uma vizinhança esfumaçada. Al-Nilon está envolta em uma nuvem molecular chamada NGC 1990. Diferente de outras nebulosas que brilham por conta própria, esta é uma nebulosa de reflexão. Ela apenas reflete a luz ultra-azul e violenta de Al-Nilon. É como se a estrela estivesse iluminando sua própria mortalha. E a morte, para Al-Nilon, está próxima. Nos próximos milhões de anos, um intervalo minúsculo para o universo, ela esgotará seu combustível, expandirá para se tornar uma supergigante vermelha e culminará em uma explosão de supernova. Quando isso acontecer, o cinturão de Órion perderá sua pérola central, deixando um buraco negro ou uma estrela de nêutrons em seu lugar. Chegamos agora à extremidade leste do cinturão, à esquerda para nós no hemisfério sul Al-Nitak. Seu nome significa o cinturão ou o cinto em árabe, e ela é, sem dúvida, a estrela mais fotogênica do trio, não apenas por si mesma, mas pelo cenário cinematográfico que ela cria ao seu redor. Al-Nitak é um sistema triplo localizado a cerca de 740 anos-luz da Terra. O componente principal, Al-Nitak-A, detém um título prestigioso. É a estrela de classe O, a categoria das estrelas mais quentes e massivas, mais brilhante de todo o céu noturno. Com uma massa 33 vezes superior à do Sol e um diâmetro 20 vezes maior, ela é uma fornalha de radiação ionizante. A dança próxima e a estrela da morte. O que torna o sistema de Al-Nitak fascinante para os astrofísicos é a proximidade de suas componentes. Al-Nitak-AB, uma subgigante azul, orbita a estrela principal a uma distância de apenas 11 unidades astronômicas. Para você visualizar, isso é quase a mesma distância que separa o Sol de Saturno em nosso sistema. Imagine 2 sóis gigantescos, azuis e furiosos, girando um em torno do outro em um espaço tão apertado. Mas Al-Nitak não é apenas uma estrela. Ela é um motor cósmico. A radiação ultravioleta extrema que ela emite é o que dá vida às famosas nebulosas vizinhas. Sem Al-Nitak, o céu de Órion seria muito mais escuro. A nebulosa da chama, NGC 2024 Al-Nitak bombardeia as nuvens de hidrogênio próximas com fótons de alta energia, arrancando os elétrons dos átomos, um processo chamado ionização. Quando esses elétrons se juntam novamente aos núcleos, eles emitem o brilho que forma a nebulosa. A nebulosa Cabeça de Cavalo, IC 434 logo abaixo de Al-Nitak, a estrela ilumina uma cortina de gás avermelhado, contra a qual a silhueta escura da cabeça de cavalo se destaca. Al-Nitak é o refletor que permite que vejamos uma das estruturas mais icônicas da astronomia. Ao observar Al-Nitak, você está vendo uma estrela que pinta o céu com sua luz, revelando a matéria-prima de onde novas estrelas e planetas ainda estão nascendo. Se as estrelas do cinturão de Órion são as protagonistas, as nebulosas que a cercam são um cenário dramático onde a vida e a morte estelar se encontram. Nenhuma das 3 Marias é tão influente no seu ambiente quanto Al-Nitak. Ao olharmos para ela, não estamos vendo apenas um sistema triplo de gigantes azuis, estamos vendo o reator que ilumina 2 das estruturas mais famosas da astronomia. Logo ao lado de Al-Nitak, vemos um brilho difuso e alaranjado, cortado por veias escuras de poeira. Esta é a nebulosa da chama. O que acontece ali é um processo de física extrema.
A UNITAC emite uma quantidade colossal de radiação ultravioleta. Esses fótons de alta energia atingem as nuvens de gás hidrogênio da nebulosa e arrancam os elétrons dos átomos. Quando esses elétrons se acalmam e se recombinam com os núcleos de hidrogênio, eles emitem luz. As faixas escuras que vemos não são espaços vazios, são densas nuvens de poeira fria que bloqueiam a luz, criando a ilusão de um fogo cósmico. No coração dessa chama, o telescópio Chandra revelou centenas de estrelas recém-nascidas, protegidas pela poeira, prontas para brilhar nos próximos milênios. Apenas um pouco mais ao sul, encontramos a silhueta mais icônica do céu, a nebulosa Cabeça de Cavalo. Diferente da chama, esta é uma nebulosa de absorção. Ela é uma coluna de gás e poeira tão densa que é completamente opaca. O que vemos como o pescoço e a cabeça do cavalo é, na verdade, uma saliência de uma nuvem muito maior que está sendo esculpida pelos ventos estelares de UNITAC. A cor avermelhada ao fundo vem da nebulosa de emissão IC 434, que serve como um telão iluminado, permitindo que a silhueta escura da cabeça de cavalo se destaque por contraste. É um lembrete visual de que o universo não é feito apenas de luz. As sombras e as nuvens frias são os úteros onde a próxima geração de estrelas, talvez com seus próprios sistemas planetários, está sendo gestada neste exato momento. Muitas vezes cometemos o erro de achar que as constelações são figuras fixas e eternas. Mas, na escala de tempo do universo, as Três Marias são apenas um encontro passageiro. Cada uma dessas estrelas possui o que chamamos de movimento próprio. Elas estão viajando através da Via Láctea em direções e velocidades diferentes. As Três Marias não são irmãs de sangue. Elas não nasceram do mesmo berçário estelar ao mesmo tempo. Mintaka e a UNITAC estão a distâncias semelhantes, cerca de 700 a 800 anos-luz, mas Alnilam, a estrela central, é uma intrusa majestosa vinda de muito mais longe, a 2000 anos-luz. O alinhamento que vemos hoje é uma coincidência geométrica temporal. Daqui a 1 milhão de anos, um intervalo desprezível para a Terra, o cinturão de Órion não será mais reconhecível. Alnilam, devido à sua massa extrema, provavelmente já terá explodido como uma supernova, deixando para trás uma nebulosa remanescente ou um buraco negro. Mintaka e a UNITAC terão se afastado tanto uma da outra que a linha reta que tanto nos ajuda a navegar terá se tornado um triângulo torto e apagado. Estamos vivendo em um momento privilegiado da história cósmica. Nossos ancestrais humanos, há centenas de milhares de anos, viram um céu diferente. Nossos descendentes remotos verão um caçador desmembrado. O brilho azul das Marias é um lembrete da brevidade. As estrelas que brilham com o dobro da intensidade vivem menos da metade do tempo. Elas são as estrelas de rock da galáxia, vivem intensamente, brilham como ninguém e morrem em explosões gloriosas. As Três Marias são muito mais do que um guia para astrônomos amadores ou uma referência cultural em nossas noites de verão. Elas são a prova de que o universo é dinâmico, violento e incrivelmente complexo. Vimos que um simples ponto de luz como Mintaka esconde 5 sóis, que Alnilam é um titã solitário que ilumina o vácuo com a força de centenas de milhares de estrelas, e que a UNITAC é o escultor de nebulosas que definem a nossa imagem do cosmos. Ao olhar para o cinturão de Órion hoje à noite, lembre-se de que você está testemunhando um equilíbrio delicado de forças gravitacionais e nucleares. Você está vendo luz que viajou por séculos para atingir a sua retina. As Três Marias nos ensinam a humildade. Somos pequenos espectadores de um espetáculo de supergigantes que moldam a química da galáxia. Se você se sentiu conectado a esse trio de gigantes, não deixe de compartilhar essa jornada. O universo é vasto demais para ser explorado sozinho. Continue olhando para cima, questione o que vê e lembre-se, no além do infinito, cada estrela tem uma história para contar.